Eu sou Luiz Carrasa, da Cooperativa Central do Cerrado, e hoje vamos falar sobre comunicação e marketing para os produtos agroextrativistas. A comunicação e o marketing são ferramentas muito importantes para que as comunidades e organizações produtivas possam promover os modos de vida, o modo de fazer e os valores e atributos dos produtos e serviços que são produzidos por essa organização. Na aula de hoje nós vamos entender um pouco sobre os elementos principais de estruturação de uma estratégia de comunicação para as organizações comunitárias, a importância do marketing na promoção dos produtos e dos modos de vida associados a esse produto, e vamos ver como a Copabase, a Central do Cerrado, tem estruturado o desenvolvimento dos seus produtos e usado a comunicação para a comercialização dos seus produtos, especialmente nessa época onde as estratégias digitais são muito importantes. É importante que a estratégia de comunicação da organização consiga expressar nos materiais e nos produtos que vão ser produzidos a origem do local onde ele é produzido, do tipo de povo ou comunidade que produz esse produto, da biodiversidade que está sendo utilizada como ingrediente, matéria-prima para a produção dos produtos. E isso pode ser feito de diversas maneiras. A comunicação, ela se vale do tipo de letra que vai ser usado, você pode usar uma letra mais sofisticada, uma letra mais rústica, das cores que você vai utilizar nas suas apresentações, no material gráfico que você vai produzir, no rótulo de um produto, os desenhos e os elementos gráficos que façam referência à natureza, às pessoas, às tradições, à cultura que deve ser expressada nesse material de comunicação, para que as pessoas que peguem esse produto consigam entender de onde que ele vem, por quem que ele é produzido e o que tem ali dentro de valores que não necessariamente precisa ser dito, e ele vai estar expresso de forma visual e narrativa para quem tiver acesso a esse material. Um dos primeiros passos na estruturação de uma estratégia de comunicação é o desenvolvimento da marca que vai ser utilizada para expressar sobre esse produto. A marca vai ser o nome pela qual a organização e os seus produtos vão ser reconhecidos e identificados pelo público em geral. É muito importante que o nome utilizado ele faça sentido para a comunidade, para a organização produtiva, e que ele seja fácil e simples de ser pronunciado. Além do nome, que é muito importante, a marca, muitas vezes, ela é composta também por uma identidade visual. Quando você junta o nome com um desenho que expressa a identidade, a gente tem o que se chama de logomarca, que é um logotipo associado a uma marca. O logotipo, então, é um desenho que deve ser simples, de preferência com poucos detalhes, e que consiga expressar também, assim como a marca, toda a identidade cultural, territorial e social daquele contexto em que quer se comunicar. Na construção da identidade do produto, além da marca e da logomarca, se usa os tipos de letra, tipos de cores, elementos gráficos como desenhos, fotos ou algum tipo de símbolos que representem a cultura, o povo, a natureza e aquele território. Na estratégia de comunicação é muito importante também que se use narrativas, que são textos que contam a história da origem desse produto, da identidade e dos valores que muitas vezes não são percebidos isoladamente no produto. Definida a marca, a logomarca e os elementos que serão utilizados na comunicação da organização, planeja-se a aplicação desse conteúdo nos materiais que serão
produzidos por essa organização. Então, muitas organizações utilizam essa identidade na produção dos seus cartões de visita, do papel timbrado da organização, de um envelope, são produzidos banners, folders. Essa identidade também é utilizada no rótulo dos produtos, na embalagem. Essa identidade ela é utilizada muitas vezes na pintura da sede da organização, na plotagem de um veículo, nas peças auxiliares de comunicação como catálogos de venda, tabelas de preço. Às vezes algumas organizações fazem livros de receita. Em todas essas peças de comunicação são utilizadas a identidade visual do produto. Além da aplicação dessa identidade visual nas peças gráficas que vão ser impressas, se utiliza essa identidade visual nas peças digitais, que são o site, a página do Facebook, o Instagram, né, a própria conta do WhatsApp, a conta do YouTube, se a organização tiver, e de outras redes sociais como LinkedIn, Twitter e várias outras. Mas é importante que todas essas peças de comunicação gráficas e digitais tenham uma identidade comum para que as pessoas, quando olharem aquela peça de comunicação, entenderem que essa peça é de tal organização, porque eles reconhecem naquela identidade os elementos que remetem àquela organização. Meu nome é Sara Campos, eu sou da Cajuí Comunicação Digital e a Cajuí é uma empresa que foca no atendimento de cooperativas da agricultura familiar e também de projetos socioambientais. Em tempos de pandemia, a gente verificou que a presença digital é algo muito importante e vai se tornar muito fundamental agora para a agricultura familiar, para o escoamento da produção. E um dos pontos muito importantes, na verdade, o foco central disso é: faça o que você pode com o que você tem. Se você esperar um momento ideal para fazer esse tipo de trabalho, você vai estar sempre achando que está faltando alguma coisa. Então, a ideia é ter proatividade e a técnica é algo que vocês podem ir adquirindo com o tempo. E as pessoas costumam me perguntar: mas Sara, como que eu vou fazer esse trabalho de comunicação? Eu vou contratar uma empresa? Eu vou chamar alguém? E a resposta que eu dou é: depende da realidade da sua cooperativa. Né? Existem muitas cooperativas com jovens ativos, com jovens que gostam de tecnologia, que têm interesse, que usam redes sociais com frequência. Então eu acho que ninguém melhor que o jovem rural para mostrar o dia a dia, para mostrar os bastidores da produção, para dar a cara da cooperativa para as redes sociais. Um dos elementos fundamentais para que essa divulgação aconteça é a utilização do WhatsApp Business, que é aquela categoria de WhatsApp de negócios. Nós vemos muitas cooperativas, a exemplo da Central Veredas, que utiliza muito bem o WhatsApp Web. E é bem interessante esse caso deles, porque eles têm uma real apropriação dessa ferramenta de WhatsApp. Então, tem a lista de transmissão, onde eles reúnem os contatos dos clientes frequentes, dos novos clientes, e vocês podem fazer diferentes listas de transmissão. Por exemplo, vocês vão vender um produto numa feira, vocês fazem a lista de transmissão para aqueles clientes que frequentam aquela feira. Se vocês têm clientes institucionais, vocês fazem uma lista de transmissão institucional. Então, todo esse nicho que vocês conseguirem criar dentro da comunicação, ele vai fazer com que a comunicação de vocês seja mais eficiente. Então o WhatsApp, ele é muito interessante para você usar de maneira profissional, né? Então, de repente, filmar uma quebra de barulho e enviar para os seus clientes, avisar que você está indo para uma feira diferente das outras feiras que você frequenta. A agenda do agricultor tem que estar no WhatsApp, né? Mas é preciso ter cuidado para não enviar mensagens de forma excessiva, porque isso também pode cansar os clientes.
Então eu acho que tudo usado de uma maneira equilibrada e de uma maneira que agregue valor ao trabalho de vocês é interessante, porque os bastidores da agricultura familiar são fatores muito interessantes para muita gente. Existem pessoas que não têm contato com isso e que elas ficam muito satisfeitas de saberem a origem dos produtos que elas estão comprando. Pode até ser que elas nunca frequentem uma área rural, mas o fato delas saberem que elas estão auxiliando uma cadeia produtiva que ajuda a manter o cerrado em pé, isso pode fazer toda a diferença para elas. Geralmente a gente fala que a primeira impressão é a que fica. E no caso da agricultura familiar, a questão dos rótulos é uma questão muito importante que tem que ser levada a sério e tem que ser muito considerada. Nós da Cajuí fizemos um trabalho com a cooperativa Copa Base, que é uma das referências no beneficiamento da castanha de baru. E a Copa Base, quando nos procurou, queria um material que mostrasse de fato a identidade territorial deles. E como que a gente consegue traduzir essa identidade territorial nos rótulos, na arte que a gente vai fazer? A gente consegue fazer isso fazendo uma pesquisa de campo, indo a campo, pesquisando as cores, pesquisando as texturas, pesquisando os frutos. A gente usou também um recurso que eu considero bastante interessante, que são as ilustrações botânicas. Nós entramos em contato com uma artista plástica que se chama Carmen Santiago e ela fez esses desenhos para os rótulos da Copa Base, como vocês estão vendo agora. Então ficaram os traçados bem delicados, bem bonitos, com a paleta de cores do cerrado. Então eu acho que isso é um ponto muito importante, essa questão de valorização do território e da cultura que está entremeada nesse trabalho de agroextrativismo. A gente sabe que a questão do escoamento da produção é sempre um grande desafio para a agricultura familiar. Existem muitas pessoas que querem comprar os produtos, mas não necessariamente frequentam feiras, não necessariamente sabem com quem elas podem comprá-los. E pensando nisso, a Central do Cerrado criou uma loja virtual. Nós acreditamos que é muito interessante que o agricultor ele tenha autonomia, que as cooperativas tenham autonomia de gestão nos sites. Então nós escolhemos uma plataforma que dá essa autonomia. A gente fez fotos profissionais de mais de 100 produtos da sociobiodiversidade. Isso também faz uma grande diferença, né? Uma foto profissional, como você apresenta o produto. E também pesquisamos o histórico das comunidades, né? Como que elas foram criadas, qual foi o contexto político que elas estavam inseridas, qual é o trabalho atual, quais são os produtos que são carro-chefes. Tudo isso agrega valor ao produto, porque quem está entrando nessa loja virtual não está comprando apenas um baru, essa pessoa está levando para casa a história de comunidades da agricultura familiar, muitas vezes de comunidades tradicionais. E essa história é o que faz com que esses produtos sejam muito diferentes dos produtos que a gente encontra nas prateleiras de supermercado. Qualquer cooperativa pode montar a sua loja virtual. É claro que existem alguns detalhes que só com um trabalho de programação a gente consegue entregar e realizar. Mas para muitas cooperativas existem templates de loja virtual que podem muito bem ser aplicados por cooperativas. Então pesquisem para que vocês possam explorar essas novas ferramentas e essas novas possibilidades. Outro ponto importante para destacar é a questão do design gráfico. E o design gráfico, a gente sabe que muitas vezes ele é inacessível ou pouco acessível para as cooperativas. Graças à internet, nós temos ferramentas de design com templates, com peças que já estão prontas, onde o agricultor ou o gestor da cooperativa, ou o jovem rural, ou qualquer pessoa que esteja trabalhando na cooperativa pode se apropriar.
essa questão de imagens também é muito importante. Muitas comunidades rurais trabalham com projetos que oferecem imagens profissionais das cenas do meio rural. Os produtores devem tirar proveito dessas imagens para que eles possam mostrar para o público essa beleza que é o cerrado, que é a agricultura familiar e que é a sociobiodiversidade brasileira. A gente também não pode esquecer de falar sobre público-alvo, porque não adianta uma cooperativa querer fazer um trabalho amplo de comunicação se ela mesma não sabe quais públicos que ela pretende atingir. A gente tem pessoas que consomem produtos da sociobiodiversidade por questões médicas, nós temos pessoas que consomem esses produtos por militância, temos pessoas que consomem esses produtos porque foram criadas no cerrado e que gostam de receitas com jatobá, por exemplo. Lembram, têm memórias afetivas relacionadas a esses produtos. Então, dentro desta gama que eu falei para vocês agora, a gente tem vários tipos de público. E por que não atingirmos todos esses públicos? Isso é necessário, isso é possível de se fazer, mas é preciso que haja um plano de comunicação. E esse plano de comunicação, ele pode nortear vocês em relação ao que vocês precisam fazer, como atingir essas pessoas, como chamar a atenção delas. Uma das formas de você chamar a atenção dessas pessoas é criar perfis de segmentação nas redes sociais. Geralmente é um trabalho mais profissional, mas a partir do momento que o agricultor sabe que é preciso fazer isso, ele até pode contratar outras pessoas ou pedir ajuda com mais propriedade, porque informação é uma ferramenta muito valiosa. E a partir do momento que vocês sabem as possibilidades que existem, vocês também vão ter mais segurança para exigir o que vocês acham que é importante para a cooperativa de vocês. Então eu diria com toda certeza que a questão das redes sociais, a presença na internet, dos sites, principalmente para o público corporativo, isso é muito importante. Isso é muito importante. Meu nome é Alexandre, eu sou um dos técnicos responsáveis pela parte de comercialização aqui da Cooperativa Central do Cerrado, e eu vim falar um pouquinho sobre dois temas importantes dentro dessa questão da comercialização. Um deles é sobre a estratégia de vendas online, através de site e loja virtual, e o outro é sobre a identidade visual dos produtos. Para contextualizar um pouquinho a nossa experiência aqui da Central do Cerrado, a gente já tinha um site, já possuía também uma loja virtual, porém, à medida que os anos foram passando, a gente foi percebendo que as informações foram ficando desatualizadas, a questão do layout do site também foi ficando inferior ao que era possível dentro da internet, A gente sabe que as coisas na internet evoluem rápido, e é importante que a gente consiga acompanhar. No final de 2019, a gente começou uma reestruturação do site. Fomos redefinindo toda a estrutura do site, como seriam as abas, que informação seria importante estar ali contida, seja das comunidades, dos produtos, da nossa cooperativa, dos parceiros, onde que esse produto está disponível para ser comprado, E dentro desse processo a gente teve que refazer todas as fotos dos produtos, fizemos um bloco de mais de 100 fotos aí para atualizar todas as fotos, padronizar. Quando a gente lançou a loja virtual, foi feito um trabalho conjunto também de produção de conteúdo nas redes sociais, porque além do próprio site, as redes sociais também são uma vitrine importante para impulsionar a própria loja virtual, O site permite uma venda no Brasil inteiro, A gente redefiniu as questões de logística para o site também, Como que a gente ia operar logisticamente essas vendas para o site, então foi refeito uma parceria com os Correios também. E é isso, assim, A gente sabe que dentro das cooperativas da agricultura familiar, esse acesso a canais de comercialização online, ele é um pouco difícil, ele é pouco explorado ainda, Mas é importante realçar
experiências que têm dado certo e para validar que é possível, né? A gente pode chegar nesse mercado. Algumas cooperativas estão chegando devagarinho e estão colhendo bons frutos em cima disso, né? A gente sabe que, no que diz respeito à comercialização, isso é um dos pontos fundamentais, né? Por quê? É comum que as pessoas interessadas em consumir os nossos alimentos façam algumas perguntas. Por exemplo, quem produz, aonde produz, como produz, o que é esse alimento de fato, como ela vai consumir. Enfim, são várias perguntas que, quando a gente está em alguma feira ou nas lojas próprias das organizações, a gente vai ter ali uma pessoa que vai poder esclarecer todas elas, né? Porém, à medida que a gente chega em prateleiras de supermercado, em outras lojas, em outros empórios, em padarias, em lojas que não são nossas e que não vão ter ninguém ali para estar apoiando nesse esclarecimento, a comunicação do produto tem que fazer isso sozinha, né, de maneira autônoma. Algumas dicas que a gente pode dar aqui, baseado na experiência da Central do Cerrado, como também de outras cooperativas que estão na nossa rede, que a gente tem acompanhado, são alguns pontos bem importantes. O primeiro deles é que o ingrediente principal desse produto, ele precisa estar ali de maneira bem nítida, bem clara. Por exemplo, se é um mel, se é uma farinha, é importante que esteja ali de maneira bem clara. Também é importante, se possível, que esse cartaz frontal do produto, ali do rótulo, também conte um pouquinho do saber fazer, ou do território, da cultura ali presente, né? E a gente pode ver aí como exemplo o açúcar mascavo, está escrito bem nítido, açúcar mascavo. A pessoa, quando está passando de frente para a prateleira, logo já vê ali, já consegue ler que é um açúcar. Também tem uma ilustração ali bem bacana, que mostra um pouquinho do saber fazer ali do açúcar mascavo, né? Uma mulher no tacho, né? Fazendo a produção. Já ajuda o consumidor a entender um pouco mais sobre a cultura por trás desse alimento, né? A paleta de cores também é importante que ela tenha afinidade com a comunidade, com o território, né? Que ela seja de fato um canal de exposição do que está por trás desse alimento, né? A gente sabe que as pessoas que querem consumir esse tipo de alimento, elas não estão só interessadas no alimento, elas estão interessadas em todo o conjunto por trás dessa produção, dessas famílias, dessas culturas, né? Então, são alguns pontos que precisam ser levados em consideração. Obrigado aí, espero que eu possa ter contribuído com os temas, viu? Um abraço.